O Exorcismo de Anneliese Michel, uma história baseada em fatos reais. Vamos começar. O ar estava pesado, carregado de um silêncio que sufocaria qualquer esperança. A casa, em Rottweil, se erguia como um monólito de concreto, testemunha muda de um terror que se insinuava nas paredes, nas sombras e nos próprios lamentos de Anneliese. Não era um terror visível, palpável, mas um medo insidioso, que se alimentava da fragilidade da razão e da insegurança humana. Lembra-se de alguma vez ter se sentido tão perdido, tão impotente diante de algo inominável, de ter se visto preso em um pesadelo, onde os limites da realidade se distorciam e os sussurros da loucura se confundiam com os gritos da alma? A história de Anneliese Michel não é apenas um caso isolado, mas um espelho que reflete as nossas próprias fraquezas e medos, os nossos dilemas existenciais e a nossa luta contra o desconhecido. O ano era 1976. A Alemanha, ainda marcada pelas cicatrizes da guerra, se preparava para um novo tipo de batalha, uma batalha contra o próprio inferno, encarnado nos lamentos de uma jovem. Anneliese, com seus 19 anos, era uma flor frágil, presa em um jardim de sombras. Sua fé inabalável, sua busca pela verdade, se tornaram suas próprias prisões. Uma busca pela explicação do inexplicável. A casa, antes um abrigo, se transformou em uma armadilha, onde cada canto sussurrava segredos sombrios, cada sombra projetava demônios invisíveis. Os rituais de exorcismo, como uma dança macabra, se desenrolavam em segredo a cada passo. O limite entre a fé e a loucura se esvaía, tornando-se um turbilhão de crenças, medos e a própria essência do mistério. Os médicos, com seus instrumentos e seus diagnósticos, eram impotentes diante do que se passava com Anneliese. A epilepsia, a depressão, eram apenas rótulos tentando categorizar o incomensurável. A água benta, sagrada e poderosa, parecia se rebelar contra as mãos que a ofereciam. Explodia em gotículas, como lágrimas de um Deus decepcionado. O cheiro acre de enxofre, um odor que parecia se infiltrar nas próprias veias, impregnava a casa com um pavor que se espalhava como doença contagiosa. O caso de Anneliese não se limitava a um exorcismo. Era uma provação da alma humana, um teste da nossa capacidade de enfrentar o desconhecido, a nossa capacidade de resistir à escuridão quando ela se manifesta em forma inominável, em sussurros e em sombras. O que é loucura? O que é possessão? E quem traça a linha divisória entre a fé e o terror? Prepare-se para mergulhar na escuridão, em uma jornada onde a realidade se fragmenta e a verdade se transforma em um labirinto de segredos. A sombra da dúvida pairou sobre a casa, mais densa que o próprio ar. A fé de Anneliese, uma fortaleza antes inexpugnável, começava a rachar, a ceder sob o peso da incerteza. Agora, considerem como isso se aplica quando vocês enfrentam a dúvida, quando a crença se fragmenta em 1000 pedaços. O que acontece quando a própria certeza se transforma em um labirinto de perguntas sem respostas? Os sussurros se tornaram mais insistentes, as visões mais vívidas. As convulsões não eram mais apenas convulsões físicas, eram reflexos de uma batalha invisível, travada nas profundezas da mente. A verdade, como um diamante polido, estava sendo gradualmente desgastada por um ácido corrosivo. A incerteza, cada ritual, cada oração, cada tentativa de contato com o divino se transformava em uma nova demonstração de impotência. Mais que isso, o crescente ceticismo dos médicos e a perplexidade da comunidade, que observavam Anneliese com desconfiança, reforçavam a sensação de isolamento. Essa sensação de isolamento, esse sentimento de estar separado do resto do mundo, é um fenômeno profundamente humano, uma experiência universal. Nesse contexto, a fé, antes um escudo protetor, se tornava uma arma dupla, capaz de ferir e de fortalecer.
Além disso, o próprio Padre Alt, outrora a figura de autoridade e de conforto, começou a apresentar rachaduras em sua própria postura. Suas convicções, antes inabaláveis, começaram a se moldar sob o peso do desconhecido. Será que a crença, em sua essência, é capaz de se adaptar às mudanças da realidade? Ou será que ela se transforma em uma prisão, um cativeiro mental que aprisiona tanto quem a professa quanto quem a observa? A obsessão por respostas, a busca incansável pela verdade, frequentemente nos leva a um caminho tortuoso, onde a linha divisória entre a realidade e a ilusão se torna cada vez mais tênue. Outro aspecto crucial é o papel da comunidade. A vizinhança, antes unida pela fé, agora se dividia em dois campos: aqueles que acreditavam na possessão e aqueles que se recusavam a aceitar a explicação sobrenatural. Essas divisões, essas fissuras sociais, se manifestam em qualquer sociedade, em qualquer época. A história de Anneliese demonstra como a busca pela verdade, ao ser compartilhada, pode se transformar em um terreno de conflito, onde as crenças se chocam com as dúvidas e as palavras se tornam armas. Um exemplo disso é a crescente pressão sobre os pais de Anneliese, pressionados a escolher entre a fé e a razão. Finalmente, a própria natureza do terror se desdobra. Agora, não se trata apenas de entidades sobrenaturais. É a própria fragilidade da sanidade, a capacidade de se perder dentro de um labirinto de crenças, de se perder dentro do próprio medo. Esse é o terror mais profundo, mais abrangente e que, em última instância, nos confronta com nossa própria mortalidade, a nossa finitude. Este é o ponto onde a linha entre os personagens e o leitor se torna mais tênue, onde o horror se torna um espelho. A crescente tensão dentro da casa se manifestava em uma série de pequenos, mas significativos sinais. As sombras, antes vagas e imprecisas, agora pareciam se contorcer, assumindo formas ameaçadoras. As paredes, outrora neutras, exibiam rachaduras que pareciam se expandir com uma lentidão sinistra. Esses detalhes, aparentemente insignificantes, se uniam em um mosaico de terror, um prenúncio de algo mais sombrio e profundo. Agora, considerem como isso se aplica quando vocês enfrentam a gradual deterioração da realidade ao seu redor. Percebem os avisos discretos, as pistas que a mente, cansada de se esforçar, ignora? Em meio a esse clima crescente de apreensão, a fé de Anneliese se transformou em um escudo frágil. Apesar de sua convicção, uma angústia sutil começava a se instalar. A religião, em sua essência, pode ser um conforto ou uma prisão, dependendo de como é praticada. Os rituais, antes um alento, agora se transformavam em um ciclo sem fim, uma repetição vazia que não trazia a paz ansiada. Sua inabalável crença, em vez de fornecer respostas, gerava mais perguntas, alimentando o medo e a dúvida. É crucial reconhecer que o caminho da fé não é sempre linear nem sempre claro. Outro aspecto crucial é a influência dos médicos e das autoridades. O ceticismo deles, inicialmente uma barreira, começou a se transformar em uma força opressora. A busca por explicações racionais, embora legítima, frequentemente se tornava um obstáculo à compreensão do inefável. Eles pareciam mais preocupados em classificar o fenômeno, em encaixá-lo em um quadro clínico, do que em compreender as nuances do sofrimento de Anneliese. A busca pela objetividade, nesse caso, se transforma em uma forma de negação da realidade. Com isso, o que se torna crucial é a capacidade de transcender os limites da razão, de reconhecer que existem realidades que transcendem os limites da ciência. Contrastando com o ceticismo dos médicos, estava a crescente influência de outros que buscavam se aproximar da verdade por meio de outros métodos. Os pais de Anneliese, presos entre a fé e a razão, lutavam para encontrar um equilíbrio, uma forma de conciliar as crenças religiosas com os laudos médicos.
Esta é a essência do conflito interno, uma batalha travada dentro de cada um de nós. Será que a fé tem limites? Ou será que ela pode transcender todas as barreiras, inclusive as da razão? Finalmente, a própria casa se tornou um personagem da história, uma testemunha silenciosa dos eventos. Suas paredes, seus cantos, seus corredores escuros pareciam absorver os sussurros e os gritos, guardando os segredos de Anneliese e de quem a rodeava. A casa em si mesma se tornou uma metáfora para o desconhecido, para as forças implacáveis e invisíveis que podem nos cercar. A atmosfera opressiva e o ambiente perturbador se tornam uma parte intrínseca da narrativa. A crescente pressão sobre Anneliese se manifestava não apenas nas convulsões físicas, mas também em sua própria percepção da realidade. Agora, considerem como isso se aplica quando vocês enfrentam a fragilidade do seu próprio julgamento. Ela começava a questionar a própria sanidade, a duvidar de seus sentidos. A linha entre a realidade e a alucinação se tornava cada vez mais tênue, como um fio de seda esticado entre duas mãos, pronto a se romper. As vozes, antes sussurros distantes, agora ecoavam dentro de sua própria mente, transformando-se em um coro incessante que a atormentava e a confiava em suas próprias fantasias. Outro aspecto crucial a ser considerado é o papel da memória. A lembrança, em sua natureza, é um processo seletivo e subjetivo. Eventos traumáticos, como os que Anneliese estava enfrentando, frequentemente são distorcidos ou sufocados pela mente. A memória, em seu processo de reconstrução, pode se tornar uma arma que, intencional ou não, pode levar à autodestruição. Esses fragmentos de memórias fragmentadas, muitas vezes distorcidos e incompletos, se transformavam em pesadelos recorrentes, alimentando a paranoia e a sensação de estar sendo perseguida. Consequentemente, a comunicação se tornava uma tarefa cada vez mais difícil. As palavras, antes instrumentos de conexão e compreensão, se tornavam barreiras, incapazes de traduzir a complexidade do sofrimento de Anneliese. Os diálogos, ora carregados de angústia, ora repletos de desespero, se perdiam em um mar de incompreensão. A comunicação falha, nesse contexto, se torna um espelho da própria fragilidade humana, incapaz de alcançar a profundidade do sofrimento. Além disso, o próprio conceito de tempo se distorcia. Os dias se fundiam em uma confusão de horrores e angústias. Os momentos se prolongavam como se estivessem presos em um ciclo vicioso de terror. Essa distorção temporal, essa sensação de tempo que se esvai, se tornava um elemento fundamental na degradação da sanidade. A experiência se assemelha a um filme que se repete sem fim, sem começo nem fim, onde o protagonista está preso a uma realidade fragmentada. Finalmente, a relação entre Anneliese e seu meio ambiente se transforma em um jogo de espelhos, onde a realidade se reflete em imagens distorcidas. Sua casa, antes um refúgio, se tornava uma prisão. Cada objeto, cada sombra, cada detalhe da decoração se transformava em um símbolo do terror que a cercava. Esses objetos, outrora inofensivos, adquirem um significado novo, sinistro e perturbador. Agora, imagine como isso pode influenciar o seu próprio estado mental em situações similares. Como o ambiente pode moldar e distorcer a sua percepção da realidade. A sombra de Anneliese, outrora uma figura distante, agora se projeta sobre nós, como um reflexo inquietante em um espelho deformado. O labirinto de crenças e dúvidas, de fé e loucura, se entrelaça, tecendo uma teia complexa que envolve não apenas a jovem alemã, mas também aqueles que a observam. Não é uma trama linear, mas sim uma dança complexa e assustadora, onde a linha tênue entre o real e o imaginário se dissolve, deixando apenas ecos inquietantes. A casa em Rottweil, mais que um cenário, se tornou um personagem, um testemunho silencioso e sombrio.
Suas paredes carregam o peso da fragilidade humana, da luta interior e da incapacidade de compreender o inexplicável. Assim como um navio à deriva em um mar tempestuoso, Anneliese se encontra presa em um turbilhão de emoções e percepções distorcidas. A busca por respostas se converte em um ciclo sem fim, uma espiral descendente que a afunda em um abismo de incertezas. Os sussurros, as sombras, as convulsões, todos os elementos da narrativa se unem, como peças de um quebra-cabeça perturbador, cada uma contribuindo para a imagem sombria que se desvela. A história de Anneliese se torna um espelho, refletindo nossa própria jornada interior, nossas próprias lutas contra o desconhecido e a nossa capacidade de nos perdermos em um mar de incertezas. É um reflexo inquietante, uma advertência sutil sobre os perigos da fragilidade da razão e o poder da escuridão. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a história de Anneliese não é apenas um conto de terror, mas um ensaio sobre a fragilidade da mente humana. Ela nos convida a questionar os limites da nossa compreensão, a confrontar os nossos próprios medos e a reconhecer a presença constante do desconhecido. É um caminho que nos leva a um ponto crucial, onde a realidade se fragmenta e a verdade se torna algo fugaz, como um sonho esquecido. A experiência de Anneliese, como um reflexo em um espelho distorcido, nos confronta com nossa própria vulnerabilidade, com nossa capacidade de nos perdermos em um labirinto de crenças e incertezas. É uma jornada que nos leva a um ponto de transição, à beira de um abismo onde a verdade se torna algo inatingível, como uma miragem no deserto. A narrativa, como um rio caudaloso, nos conduz a uma profunda reflexão sobre a natureza humana, sobre a nossa busca incessante por respostas em um universo que, em sua essência, pode ser inexplicável. A próxima etapa é um mergulho nas profundezas desta inquietante jornada, na busca por uma conclusão que, em sua essência, pode ser perturbadora, mas ao mesmo tempo reveladora. Preparem-se para uma conclusão que, em vez de oferecer respostas definitivas, nos levará a um espaço de contemplação, um lugar onde as perguntas permanecem, desafiando nossas certezas e nos convidando a questionar o próprio tecido da realidade. O silêncio que pairava na casa de Rottweil agora se estendia além de seus muros, ecoando nas profundezas da nossa própria consciência. A história de Anneliese, um labirinto de crenças e dúvidas, de fé e terror, nos confronta com a fragilidade da mente humana, a nossa incapacidade de compreender totalmente as forças que nos cercam. A busca por respostas muitas vezes se transforma em um ciclo vicioso, uma espiral que nos leva a questionar a própria natureza da realidade. A narrativa se apresenta como um espelho distorcido, refletindo não apenas a jornada de Anneliese, mas também a nossa própria busca por significado em um universo aparentemente inexplicável. A experiência dela, com suas sombras e sussurros, nos obriga a questionar a linha tênue que separa a realidade da alucinação, a sanidade da loucura. E, no entanto, em meio ao terror, surge uma tênue esperança. A jornada de Anneliese, por mais sombria que seja, não é um labirinto sem saída. A busca pela verdade, por mais árdua e complexa que possa parecer, não se resume a encontrar respostas definitivas. Ela reside na disposição de questionar, de duvidar, de confrontar as nossas próprias limitações e, acima de tudo, de reconhecer a presença constante do desconhecido. A história de Anneliese nos convida a uma profunda introspecção, a uma reflexão sobre a nossa própria vulnerabilidade e a nossa capacidade de nos perdermos em um mar de incertezas. Em última análise, a história de Anneliese não é apenas um relato de terror. É uma jornada de autodescoberta, um convite à introspecção e a um mergulho nas profundezas da nossa própria psique. É um grito silencioso, um sussurro persistente,
que nos lembra da complexidade da experiência humana, da nossa capacidade de nos perdermos em um turbilhão de emoções e percepções distorcidas. Ela nos convida a questionar não apenas o que vemos, mas também o que não vemos, o que permanece oculto nas sombras e nos sussurros da nossa própria consciência. A conclusão não é uma resposta, mas uma pergunta. Uma pergunta que ecoa em nossos ouvidos, que nos acompanha nas nossas reflexões e nos convida a um novo olhar sobre o mundo que nos cerca. A história de Annelise não oferece respostas, mas sim um convite para continuarmos a questionar, a buscar, a nos confrontar com a nossa própria mortalidade e a complexidade da existência humana. A verdadeira jornada começa agora, com a compreensão de que as respostas, muitas vezes, residem nas perguntas que nos fazem questionar. A escuridão, por mais opressiva que seja, não é a única protagonista dessa história. A luz, por mais tênue que possa ser, também encontra seu lugar. E é essa luz, a luz da introspecção, da dúvida e da perseverança, que nos guia em meio às sombras, nos permitindo continuar a jornada, mesmo em meio ao terror. A busca pela verdade, por mais complexa que seja, é uma jornada incessante que nos convida a continuar a questionar, a refletir e a nos descobrir em meio à escuridão.